Olá, tudo bem? Vamos continuar com o exercício 1.1, né? Na verdade, o exemplo 1.1. E só para mostrar, agora a gente vai fazer esse lado aqui, o lado dos 270, que tem a viga engastada nesse ponto A. A gente tinha feito o lado mais fácil. Para a gente fazer isso aqui, primeiro, a gente tem que saber as reações no ponto A. Então, vamos lá. Vou desenhar novamente aqui o esquema de forças aqui lá no ponto A. Aqui eu tenho a extremidade B e o ponto A. Não tem nenhum apoio na extremidade B, então eu tenho uma viga engastada. Tenho aqui a carga e vou ter que fazer o seguinte agora. Como que eu acho as reações aqui no ponto A? Porque aqui eu vou ter uma VA, vou ter uma normal em A e vou ter um momento, né? Um momento em A. Para a gente nunca errar o sentido do momento, o momento sempre fica entrando aqui por cima na seção, tá bom? Então, primeiro eu vou transformar isso aqui numa força concentrada, né? Deixa eu até... Aqui. Vamos separar desse exercício anterior, né? Força concentrada. Essa força concentrada, ela se localiza a 1/3, né, de distância. Só para a gente ter a base aqui, eu vou colocar essa cota. Eu vou ter 9 metros aqui. 9 metros. Então, a 1/3 significa que eu vou ter aqui 3 metros, certo? A força concentrada, ela vai ser 270, uma força F de 270 vezes 9 dividido por 2. Isso aqui vai me dar 1.215 newtons. 1.215 newtons, essa força aqui. 1.215. Agora ficou fácil, porque eu só tenho essa força. Vou fazer então a somatória das forças. Somatória das forças horizontais igual a zero. Isso significa o quê? Que NA normal em A é zero. Somatória das forças verticais tem que ser igual a zero. Isso significa menos 1.215. Por que menos? Porque está para baixo. Lembra que a gente adotou essa convenção. Mais VA tem que ser igual a zero. Isso vai dar que VA é igual... Eu vou colocar aqui, VA é igual a 1.215, o que? Newtons, tá? Agora a somatória dos momentos no ponto A tem que ser igual a zero. Então vamos lá. Eu tenho 1.215 vezes 3, né? Força vezes a distância. Isso aqui no ponto A está gerando um momento horário, né? Então 1.215 vezes 3. E o momento em A eu estou considerando ele também horário. Olha o sentido dele aqui. Mais o momento em A é igual a zero. 1.215 vezes 3 dá 3.645, né? Mais MA igual a zero. Então, MA é igual a menos 3.645. O que? Newton, né? Deixa eu colocar aqui. Newton vezes metro, que é a unidade que a gente está trabalhando aqui. Ainda não chegamos, né, na resposta, porque isso aqui é o geral, é a reação no ponto A. Eu quero saber no ponto C, né? Lembra que a gente está no ponto C, que é exatamente aqui ainda? Por coincidência, não significa que é esses valores, não tem nada a ver. Então eu preciso saber no ponto C, calculando desse lado. A gente calculou desse lado, vamos calcular desse lado agora. Porque antes de tudo a gente teve que
descobrir aqui as forças que existem no ponto A. Então vamos lá. Vou colocar aqui o ponto C, né, aquele corte que a gente já conhece. Opa! Aquele corte que a gente já conhece. Nossa, tá difícil aqui o negócio. Aí. E aqui é o ponto C. Aqui é o ponto C. Então no ponto C eu vou ter uma cortante para baixo, chamada VC, uma normal, NC, e um momento, né, como a gente falou, né, entrando na seção, momento em C. Em A eu tenho a cortante para cima, VA. Por que aqui é para cima e aqui é para baixo? Por convenção, a gente sempre adota isso para não se perder nos sinais. É claro que se o resultado do meu VC ele der negativo, significa que ele está no sentido contrário ao que eu considerei. Significa que a VC está para cima. Mas para a gente não se confundir, porque é muito fácil se confundir, tá? Não brinca com sinais, é muito fácil se confundir. Para a gente não se confundir, a gente sempre vai adotar essa notação aqui, tá bom? Então, veja que esse momento acaba combatendo esse. Essa cortante acaba combatendo essa. Essa normal acaba combatendo essa. Então, para a gente não confundir, vamos fazer assim. Agora aqui a gente tem algo interessante. Eu vou até desenhar aqui em tracejado. A carga distribuída, ela vai assim, ó. Aqui eu tenho uma altura desde aqui de 270. E aqui eu tenho uma altura, como a gente já calculou, né, lá de 180. Onde a gente calculou esse 180? Aqui, né? Ó, 180 pela regra de 3. Aqui é mais fácil eu considerar duas forças concentradas, separando esse triângulo desse retângulo. Porque se eu continuasse, ia ficar aqui a carga na viga inteira, né? Mas não é isso. Então eu tenho um corte aqui que vai me resultar em um triângulo e um retângulo. E eu vou ter uma força concentrada aqui e outra força concentrada aqui nesse retângulo. Uma força que é só desse retângulo e outra força que é só desse triângulo. Ok, então eu vou colocar aqui forças concentradas. Vou calcular as forças concentradas aqui. Eu até agora estou tentando me acostumar com essa mesa digitalizadora. Bom, vamos lá. Por que eu fiz isso? Porque é mais fácil do que eu calcular, teria que calcular até dependendo com integral, né, com as fórmulas, porque seria uma força resultante tipo aqui, ó, em um centro que eu não conheço. Eu não posso simplesmente adotar 1/3, porque aqui é no centro, aqui é 1/3, então no conjunto ela seria mais ou menos aqui, ó, essa força concentrada. Então é mais fácil separar em duas, né? Por isso que a gente está fazendo em duas forças. Eu vou chamar essa força aqui de G e essa força aqui de F, só para a gente não confundir. Então eu vou colocar aqui, força G, ela vai ser igual, veja o raciocínio, 270 menos 180, que é essa distância aqui, certo? Vezes 3, por que 3? Porque essa cota aqui, total, é 3 metros. Tudo bem? Dividido por 2. Então, G vai ser igual a 135 newtons. E a F, como que a gente calcula? É mais fácil ainda. A F, ela é simplesmente 180, que é essa altura aqui, né? 180 vezes 3.
que vai ser 540 newtons. Certinho? Então vamos lá. Eu não vou escrevê-las aqui para ficar mais fácil, para não ficar muito poluído. Então agora sim eu posso calcular a somatória das forças. Só que para me facilitar, como eu vou fazer o momento aqui no ponto C, eu já vou colocar as distâncias, né? 2 metros aqui e aqui vai ser 1,5 metro. Naturalmente, porque tá na metade e aqui está 1/3. 1 metro, sobrou 2 aqui. Tudo bem? Vamos lá agora com a somatória das forças. Se eu colocar aqui somatória das forças horizontais, tem que ser igual a 0. Então eu tenho NA é igual a 0, mais NC tem que ser igual a 0, então NC é igual a 0. Somatória das forças verticais tem que ser igual a 0. Então eu vou ter aqui 1215. Por que 1215? Porque é a reação, é o VA. VA é 1215. Lembra que a gente calculou? Aqui, ó, VA 1215. Tá para cima, então estou considerando positivo. Menos 135, que é aquela força G. Aqui é a força G. E menos o F, que também está no sentido, né, para baixo ali, está no sentido negativo. Menos VC, porque também está no sentido negativo. Isso tudo tem que ser igual a 0. O que eu vou ficar aqui? Vai ficar... Vou fazer a conta ali, 240 menos VC. Tem que ser igual a 0. Então, isso significa que o VC é igual a 540 newtons. Tá igual? Cadê? Aqui, VC é 240 newtons. A gente calculou pela parte externa. Agora, na parte interna, na parte esquerda, 240 newtons, tá ok, tá certo. O mesmo NC também deu N0, né? Naturalmente, porque não tem nenhuma força horizontal. Então, agora a somatória dos momentos no ponto C tem que ser igual a 0. Então, isso vai me dar o seguinte, vamos tentar ver aqui. 540, vamos começar pela força F. 540 vezes 1,5 metro. Isso está no sentido anti-horário, né? Se eu coloco um bastão aqui e coloco essa força, em relação a esse ponto, isso vai rodar no sentido anti-horário, essa força aqui. Então, eu vou colocar menos 540 vezes 1,5. Agora, a força de 135, a mesma coisa. Menos 135 vezes 2. Agora eu tenho VA, né? Essa reação aqui. E ela, se eu coloco um bastão aqui, aplico ela aqui, vai mover no sentido horário. Então é positiva. Vai dar uma força positiva bem grande, né? 1215 vezes 3. Bom, agora eu tenho que considerar o momento em A, tá? O momento em A, a gente calculou, é menos 3.645. Menos 3.645. E o MC também está negativo. Menos MC tem que ser igual a 0. Vamos resolver isso aqui. Se a gente resolver isso aqui, eu já resolvi aqui na calculadora, tá? Veja se você chega no mesmo resultado. Menos 1080 menos MC é igual a 0. Então, MC, se eu passo ele para esse lado, fica igual a menos 1080. O que? Newton vezes metro. Vamos ver se bateu, pessoal. Ó, menos 1080, 540 e 0.
Aqui, menos 1080, 540 e 0. Então isso aqui, eu vou até pegar outra cor aqui. Opa! Isso aqui é o resultado do nosso primeiro exemplo. E o exercício pediu para a gente comprovar fazendo pelo outro lado, fazendo por esse lado aqui. E a gente acabou de comprovar. Tem que dar o mesmo resultado, tá bom? Senão a gente fez algo errado. Geralmente a gente erra no sinal. Às vezes no sinal, às vezes esquece alguma força também. É isso aí, pessoal. Se você gostou, pode comentar aí, pode curtir e até a próxima.